Olá, meu nome é Isabela Alves, eu sou mestranda em História pela Universidade de São Paulo e também sou membro do Laboratório de Estudos Medievais. Nesse vídeo a gente vai tratar do tema da violência na Idade Média e um dos atributos mais frequentes e também um dos mais negativos que são dados ao período medieval é o de ter sido uma época de violência desenfreada. Quando a gente se depara hoje com episódios recentes de violência que a gente considera como atípica, desnecessária, excessiva, é muito comum que a gente os defina como episódios de violência medieval. No noticiário também é bastante fácil encontrar matérias jornalísticas que denominam formas de punição a crimes atuais, que são consideradas bastante duras, como o fuzilamento, como formas de punição medievais, ainda que o fuzil seja uma invenção moderna. Bom, a menção a medieval aí nesse caso, ela faz referência ao que se considera ser um uso ultrapassado e também cruel da violência. E ainda nesse sentido, é interessante pensar em como são populares aquelas listas, bastante fáceis de encontrar online, que elencam formas de tortura, a título de curiosidade, que são atribuídas ao passado medieval e que são formas de tortura das mais chocantes. Então, esses exemplos, por mais variados que eles sejam, eles apontam em conjunto para um ideário bastante persistente de que a violência fosse empregada no passado medieval de maneira gratuita, sem controle e até com requintes de perversidade. Então são exemplos que apontam bem, no meu ponto de vista, para como ainda é comum pensar a Idade Média como uma época num todo de falta de apreço pela vida. E nesse sentido, felizmente, uma época bastante diferente do contexto moderno, que é inclusive marcado pela premissa de controle da violência legítima pelo Estado. Bom, por um lado, é verdade que a gente não pode transpor essa premissa para o passado medieval. Na verdade, a gente encontra nos documentos daquela época, inclusive, o contrário. Isso é, a gente encontra diversos relatos que exemplificam uma aceitação à violência interpessoal, como, por exemplo, nas práticas de vingança. Essa forma da violência, específico da vingança, ela vem sendo estudada mais detidamente pela historiografia e pela antropologia nas últimas 4 décadas, e graças a esse avanço, a gente reconhece hoje que existiram vinganças na Idade Média entre indivíduos, mas também entre grupos, que podiam ser formados por laços de parentesco, laços de amizade e laços de aliança. Também graças à ajuda da antropologia, a gente reconhece mais uma forma da vingança que existiu na Idade Média, que era das faidas. Nesse caso, eram vinganças entre grupos, mas em que esses golpes que eram intercalados entre as partes, eles podiam se estender, na verdade, por gerações a fio, tudo fruto de um ataque ou uma ofensa inicial que podia ir se renovando com o tempo. Então, a faida é uma forma cíclica dessa vingança. E, embora esse fenômeno ele já tenha sido visto como símbolo da selvageria e da barbárie de sociedades do passado, sem o conceito de ordem pública, esse tipo de interpretação vem sendo revisto. E o que nós vamos fazer aqui hoje é estudar justamente o caso mais conhecido de faida do período medieval. Esse é um conflito que ocorreu lá no final do século VI e que foi narrado pelo bispo Gregório de Tours na sua obra intitulada Os 10 Livros de Histórias. E a gente deve a essa obra de 594 muito do que nós sabemos sobre a Gália lá no início da Idade Média. Esse conflito ele envolveu na maior parte do tempo 2 protagonistas, que são indivíduos chamados Sicário e o Craminezindo. E, bom, o relato do Bispo de Tours ele tem uma série de lacunas, de relações familiares ou de amizade, de aliança entre os personagens que não ficam esclarecidas pelo autor. E esses detalhes, eles podem, é verdade, tornar a compreensão desse relato, desse conflito, um pouco confusa. Mas esses pormenores, por mais que eles dificultem um pouco a compreensão desse litígio, dessa faida do final do século VI, esses detalhes não são o que mais nos interessam aqui para o estudo desse caso. Na realidade, o estudo dessa faida ele é bastante interessante para o caso da violência, porque ele revela muito sobre os procedimentos judiciários que eram impostos naquela sociedade sobre os conflitos interpessoais. Então, o estudo da faida do Sicário e do Craminezindo ele pode ser muito revelador sobre a regulação dos conflitos e sobre a contenção da violência lá no início da Idade Média. E para entender isso, a gente vai começar por um estudo do que o Gregório nos conta sobre esse conflito em si, para depois passar para as interpretações mais recentes sobre essa faida.
Então, eis o que nós sabemos sobre o conflito. O bispo de Tours nos conta que esse litígio ele começou lá por volta de 585, num vilarejo perto de Tours, isso é, perto ali da sede do seu bispado. E, infelizmente, a localização desse vilarejo ela ainda não é exata, não há como precisá-la. Mas, ali no local, havia dois grupos de homens, um deles era o do Sicário, que é um dos nossos protagonistas, e o outro grupo tinha o Austreguizelo, que é um outro indivíduo que é bastante importante aqui, mas só para o início da história. O padre daquele local, daquele vilarejo, ele era um amigo do Sicário, segundo Gregório, e esse padre ele enviou a esses homens um mensageiro para convidá-los a comemorar consigo, a comer consigo, porque era a festividade ali do Natal. O problema, e a gente não sabe exatamente qual foi a motivação para esse ato, e se houve uma motivação, mas o problema é que um desses homens, ele assassinou esse mensageiro do padre. Então, um desses homens, ele era provavelmente aliado do Austreguizelo e ele assassina o mensageiro do padre. E isso causa uma reação. O Sicário decide tomar armas para defender o lado do seu amigo, para vingar esse assassinato. Então, o Gregório conta que há, de fato, uma luta entre o Sicário e o Austreguizelo, e que ao fim dela o Sicário foge, mas ele deixa ali na casa do padre, que era o seu amigo, alguns pertences seus e também alguns aliados seus que ficaram feridos no final daquele confronto. O problema é que o Austreguizelo, ainda insatisfeito, ele se dirige até a casa do padre, ele rouba aqueles pertences do Sicário e ele também assassina os aliados que ficaram feridos do Sicário. E aí, depois de todo esse primeiro momento, esse primeiro ciclo de violência, o autor nos relata que aconteceu uma assembleia judiciária ali no vilarejo mesmo, entre os habitantes, para julgar aqueles atos de violência. E a gente não sabe, infelizmente, quem foi que presidiu, quantas pessoas presidiram esse conflito, mas o fato é que ali naquele primeiro procedimento judiciário, as atitudes do Austreguizelo foram consideradas indevidas e subentende-se que mais à frente, no procedimento, no julgamento, elas seriam condenadas. O problema também é que esse caso nos revela, no entanto, que a vingança ela podia ir entrecortando esses ritos judiciários. Então, o que acontece é que o Sicário ele resolve não esperar a resolução do julgamento e assim que ele toma conhecimento sobre o paradeiro dos seus pertences, que no caso estavam com um novo grupo, já nem estavam mais com o Austreguizelo, ele decide tomar vingança por causa desse roubo dos seus objetos. Então, Gregório de Tours nos relata que o Sicário reúne aliados do seu lado e decide atacar esse novo grupo que ele sabia que tinha os seus pertences. Então, a partir desse momento, o conflito ele já não envolve tanto mais o Austreguizelo, que foi só um personagem inicial. Então, o Sicário e seus aliados, eles adentram a casa desse novo grupo, matam membros da família desse grupo, matam também servos dessa família e roubam bens e rebanho deles. Então, a gente tem aqui um segundo ciclo de violência nesse confronto. E aí, o que o Gregório de Tours nos conta, mais uma vez, é que logo após o ciclo de violência, acontece um procedimento judiciário, uma assembleia, para lidar com esse confronto. E agora, o mediador se torna o próprio bispo de Tours. O Gregório relata que, enquanto um membro ali da administração do Reino dos Francos, ali na região de Tours, ele mesmo toma essa iniciativa de convocar as partes para mediar o litígio e tentar refrear a violência. Então, vem o Sicário e do lado daquela família que tinha sido assassinada, vem um indivíduo chamado Cramenezindo, que era um parente dessa família assassinada. Então, é aí que o Cramenezindo entra na história. Então, o bispo de Tours nos conta sobre como ele convocou ambas essas partes a se pacificarem, como ele solicitou que elas deixassem de lado a sua inimizade. E ele também revela aqui alguns dos procedimentos que ele tomou para tentar refrear a vingança. E aí, no caso, o Gregório relata como ele ofereceu que o lado do Sicário pagasse uma composição, isso significa dizer uma compensação pecuniária para o lado do Cramenezindo, por causa de todos aqueles parentes do Cramenezindo que o Sicário tinha assassinado. A questão é que esse caso nos revela que, a essa altura, a vingança ela podia permanecer uma alternativa no horizonte dos personagens. Ela ainda era uma opção e a composição estava sendo só uma outra alternativa sendo oferecida a esses indivíduos. E, no fim das contas, o que o Cramenezindo acaba optando é por
continuar com a prática da vingança. Então, Gregório de Tours conta que ele rejeita a oferta de composição e uma vez que ele fez isso, o conflito não podia ter um término ali na Assembleia Judiciária, ele permanecia em aberto e novos ciclos de vingança podiam voltar a acontecer. Então acabou sendo uma questão de tempo para que essa nova vingança, agora da parte do Carminesindo, chegasse. Certa noite, segundo o Gregório de Tours, ele aproveitou uma saída do sicário, aproveitou que o sicário tinha saído da sua casa, e aí o Carminesindo reuniu familiares e amigos do seu lado e resolveu atacar esse oponente para vingar o assassinato de seus parentes. O Carminesindo, segundo o Gregório de Tours, tinha rejeitado a composição porque ele estava insatisfeito com o assassinato dos seus parentes e queria vingá-los. Então, certa noite, eles invadem a casa do sicário e aí eles cometem atos de violência por aí muito parecidos com os que o sicário tinha cometido antes. Isso é, eles matam servos, eles roubam bens e eles roubam rebanhos, mas com o acréscimo agora de também incendiar, segundo o Gregório de Tours, a vila ali em que estava localizada a casa do sicário. E como é bastante frequente nesse caso de ciclo de vinganças, logo após esse novo confronto entre as partes, o Gregório conta que acontece uma nova Assembleia Judiciária, então as assembleias vão acompanhando o conflito e sempre respondendo a ele. Só que, na mesma medida que o conflito tomou proporções maiores, a Assembleia também toma novas atitudes em relação ao confronto. Então, o Gregório conta que dessa vez houve um único mediador presidindo o conflito, infelizmente a identidade dele não é revelada, mas ele diz que esse mediador, em vez de convocar, ele realmente ordenou a condução das partes até a Assembleia, e ali na Assembleia as medidas também se tornaram um pouco menos flexíveis. Então a composição ela foi imposta dessa vez aos litigantes que a aceitaram, e também se julgou algo bastante interessante. Julgou-se que a atitude do Carminesindo de ter incendiado a vila do sicário fosse indevida e excessiva. Então não era tanto a sua vingança que estava sendo julgada, mas especificamente essa atitude do incêndio da vila. E, por causa desse excesso, ele acabou perdendo direito à metade da composição que tinha sido oferecida a ele anteriormente. O fato é que, de toda maneira, como as partes aceitaram os termos dessa conclusão do conflito, ele pôde ter fim e houve, de fato, um período de pacificação entre o sicário e o Carminesindo. A gente não lê nas histórias novos confrontos entre esses dois lados, entre esses antigos litigantes. Houve, de fato, uma superação da sua antiga rivalidade e isso foi tornado possível por causa da composição pecuniária, que era uma alternativa à violência. Então, nos próximos livros da história, a gente não vê novos conflitos entre esses dois lados. E, na realidade, o que o Gregório de Tours conta é que o sicário e o Carminesindo eles tinham se tornado efetivamente amigos, né? Eles tinham, de fato, superado aquela inimizade inicial, aquele conflito inicial. Mas o desfecho dessa história, ele se dá com novos confrontos. E da seguinte maneira, o Gregório conta que certa noite o sicário convidou esse seu amigo para jantar consigo, só que, já muito embriagado, o sicário começou a ironizar o assassinato que ele havia cometido dos parentes do Carminesindo. Então, o Gregório conta que o sicário teria dito ao Carminesindo que esse colega deveria agradecê-lo, porque não fosse aquela composição que tinha sido paga, o Carminesindo viveria na indigência. E aí, o que acontece, segundo o bispo de Tours, é que o Carminesindo sentiu que precisava dar uma resposta imediata àquela ofensa, com o fim de vingar a honra dos seus parentes. Ou seja, de vingar esse novo ataque do lado do sicário, a honra da família do Carminesindo. E nisso, o Gregório conta que o Carminesindo mata o sicário, despoja o seu corpo e também o pendura numa estaca ali da cerca. Ele também toma a atitude de cavalgar imediatamente até o rei daquela região, que era o rei Childeberto II, para resolver esse caso. E, de fato, a gente pode imaginar que o Carminesindo tinha razões para temer as consequências desse assassinato, porque o sicário ele era um protegido, como o Gregório conta, da rainha Brunilda, da mãe do rei.
E o Gregório diz que ela ficou muito insatisfeita de saber do assassinato do seu protegido e que ela quis punir imediatamente o Cramenezindo por esse homicídio. O ponto é que a rainha Brunilda ela não conseguiu cumprir esse desejo que ela tinha, porque o Gregório relata que, ao ser solicitado pelo rei Childeberto para expor a justificação da sua vingança, para explicar por que ele assassinou o sicário, o Gregório conta que o Cramenezindo conseguiu cumprir isso, conseguiu expor o caso, conseguiu demonstrar que a sua vingança tinha justificação. Então acaba que no final dessa história, o desfecho desse relato, é de que a vingança do Cramenezindo foi aceita pelo rei e, apesar da rainha Brunilda querer punir esse indivíduo, ela acabou tendo que aceitar a vingança do Cramenezindo e assim ele saiu impune dessa história. Então o relato dessa faida ele tem fim com o assassinato do sicário pelo Cramenezindo. E bom, esse confronto, esse ciclo de vinganças, ele vem sendo estudado há muito tempo e ele já serviu a diferentes interpretações sobre como a Idade Média seria um período de violência sem limites. Então, por exemplo, no século XIX, o historiador Gabriel Monod, ele se debruçou sobre o relato dessa faida entre esses dois indivíduos e ele considerou que ela fosse simbólica da selvageria dos bárbaros, dos ditos povos bárbaros lá do início da Idade Média. O Gabriel Monod considerava que esse relato ele consistiria numa exposição bastante nua e crua do bispo Gregório de Tours quanto ao comportamento dos homens de seu tempo. E esse pesquisador do século XIX entendia que esse comportamento ele seria marcado por uma falta de temperança, um grande desequilíbrio, de tal maneira que os homens daquela época pudessem passar muito facilmente de um estado de ira para depois a mais terna amizade e depois um furor violento novamente. Então, o Gabriel Monod, ele via realmente naquele episódio um exemplo da propensão primitiva dos homens do período medieval à violência. E ele acreditava que essa propensão ela só seria superada com o tempo e com o processo civilizatório. E bem, essa interpretação do Monod ela é bastante importante porque uma linha interpretativa semelhante a essa, não exatamente igual, mas com muitas semelhanças, prevaleceu ao longo do século XX. Isso é, prevaleceu ao longo do século XX essa ideia de que a Idade Média seria uma etapa arcaica, num longo processo de supressão dos instintos agressivos e também de contenção da violência. E um dos maiores expoentes disso é a obra O Processo Civilizador, do Norbert Elias. Esse é um livro da década de 30, e no qual o Elias ele acaba falando mais da violência guerreira, é verdade, mas no qual ele expõe, ele considera que a Idade Média como um todo seria um período de predomínio da agressividade, um período de ausência de um Estado ou de qualquer outra forma de controle social que pudesse controlar, pudesse restringir os instintos agressivos. E em 1958, esse episódio do sicário ele foi novamente objeto de estudo, então pelo historiador John Michael Wallace Hadrian. E embora esse historiador visse ali alguns mecanismos que, segundo ele, regulavam a faida, o fato é que mesmo para o Wallace Hadrian ainda prevaleceu a interpretação de que aquela espiral de vingança fosse típica de sociedades sem qualquer conceito de ordem pública. E apesar dessas interpretações terem sido bastante duradouras, o fato é que desde cerca dos anos 80, mais ou menos, e muito graças à influência da antropologia, sobretudo os trabalhos do Raymond Verdier, a faida ela já não vem sendo mais interpretada como um símbolo, como um fenômeno típico apenas de sociedade sem o conceito de ordem pública. Na verdade, nessas últimas décadas, a vingança ela vem sendo entendida na historiografia como uma das possíveis formas, das possíveis maneiras de regular conflitos no período medieval, ao lado de outras maneiras também, como os julgamentos e os pactos de compromisso, isso é, os pactos de conciliação entre as partes em litígio. E, de fato, no caso do sicário, a gente pode ver que essas diferentes maneiras de resolver os confrontos vão se revezando, vão uma seguindo a outra ali naquele relato de litígio.
Além disso, também fica bastante evidente no caso do sicário como a existência da farda não impedia que aquela sociedade reconhecesse uma noção de ordem pública. Então, por exemplo, ali no conflito sicário do Carminesinto, a gente vê que a maior parte dos mediadores que regularam o confronto foram representantes do poder público. Um exemplo disso é o próprio bispo Gregório de Tours, que era um membro da administração do Reino dos Francos e ao qual cabia uma série de funções ali para serem desempenhadas na região da sua diocese, uma delas sendo essa ligada à justiça, sendo essa ligada à mediação de conflitos. E além dessas noções mais relacionadas à Assembleia Judiciária, também é possível perceber, no caso do relato do conflito do sicário, como existia uma série de normas que precisavam ser seguidas para regular a prática da vingança. Uma dessas normas sobre a prática vindicatória que a gente pode observar pelo exemplo do conflito do sicário é a da proporcionalidade entre os atos violentos. Então, a gente observa ali naquele conflito, naquela farda, que havia uma série de atos violentos se repetindo de assassinato de parentes e servos e de roubo de bens e rebanho entre os Sicário e o Carminesinto. E aí, existe também uma outra norma interessante de perceber, que é a da contenção da violência. Quando o Carminesinto toma um passo a mais e, além desses atos típicos ali da farda, ele decide incendiar toda a vila do Sicário, como conta o Gregório de Tours, é tomada a decisão de que a sua composição seja reduzida para metade, como uma maneira de punir esse uso considerado exacerbado, considerado excessivo dele, da violência, naquele ciclo de vinganças, naquela farda. Bom, além desses pontos, existem outros dois procedimentos bastante importantes que são revelados pela farda do sicário, que dizem respeito à justificação da vingança naquele período e também à publicização. Vamos começar pela justificação. No caso da justificação, a gente pode observar muito claramente que o Carminesinto, uma das primeiras atitudes que ele toma logo depois de assassinar o sicário, é de cavalgar apressadamente até o rei para procurar explicar por que ele havia assassinado aquele protegido da rainha. Independentemente de ser um protegido da rainha, era uma justificação bastante importante para a vingança naquele período, a defesa da honra, às vezes a honra familiar, e também a defesa das propriedades. E é justamente por causa desse motivo de ter assassinado o sicário em defesa da própria honra familiar que a prática vindicatória do Carminesinto é aceita a despeito dos interesses pessoais da própria rainha Brunilda. No fim das contas, como a justificação da vingança do Carminesinto era aceitável, ela era reconhecida, a rainha Brunilda teve que simplesmente lidar com esse fato e ela não teve o direito de punir o Carminesinto pelo assassinato do sicário. E, por fim, a publicização era um outro critério bastante importante para a regulação das vinganças naquele período, e isso fica bastante evidente na farda do sicário e do Carminesinto. Então, a gente observa que logo depois de assassinar o sicário, o Carminesinto toma algumas atitudes que, aos nossos olhos, podem parecer desnecessárias e sem sentido. Ele despoja o corpo do sicário e também o pendura numa estaca ali na cerca. Por que ele toma essas atitudes que, a priori, parece que não fazem senso para nós? Na verdade, elas eram também um procedimento bastante importante para a regulação da vingança naquele período, que era a condenação da ocultação de cadáveres. Isso fica bastante evidente no Pactus Legis Salicae. Esse é um código de leis ali do início do século VI, mas cujas origens ainda são um pouco incertas. O fato é que o Pactus ele condena a ocultação dos cadáveres, sobretudo no seu título de número 41. Esse título, por um lado, ele admite indiretamente que podem ocorrer homicídios nos conflitos interpessoais, nas vinganças. Mas, por outro lado, ele busca estipular normas para que esses homicídios ocorram. Então, a ocultação dos cadáveres é condenada, não é admitido que um assassinato cometido por vingança seja escondido, ele não pode ser feito às escondidas. E, ao mesmo tempo, também é interessante perceber como esse título ele estipula até, uma das cláusulas desse título 41, estipula até que um cadáver não pode ser retirado de uma forca ou de uma lança após os seus inimigos terem pendurado ele lá.
Um último ponto também bastante importante de ser citado é de que o Gregório de Tours já não tem sido mais visto como um autor neutro que expunha imparcialmente o comportamento dos homens do seu tempo. Essa foi uma interpretação defendida, por exemplo, pelo Gabriel Monod, que pensava que o Gregório tivesse descrito de maneira nua e crua as atitudes dos homens da sua época. E, em vez disso, tem sido sublinhado nos últimos anos como o propósito de um documento e também o seu gênero podem impactar a descrição que essa obra oferece da violência. Então, no caso das histórias, por exemplo, existe um fio condutor que perpassa toda a obra que apresenta uma dualidade entre o bem e o mal, entre a santidade e a depravação humana, de outro lado. E, no caso do relato, do caso do sicário, isso se apresenta pelas atitudes violentas dos habitantes de Tours e pela ebriedade de personagens como o sicário, por um lado, e, por outro lado, o papel do bispo de Tours, os seus chamados aos habitantes dali à pacificação, o seu papel verdadeiramente como um guia espiritual. Então, esse propósito e essa característica das histórias são um exemplo de como o gênero e o objetivo de um documento eles podem impactar e acentuar a descrição que se faz ali da violência, e para um estudo da violência isso precisa ser levado em conta. Então, ao fim, o que esse estudo, essa breve apresentação demonstra é de que as vinganças foram processos regulados na Idade Média, sobre os quais existiam uma série de normas que precisavam ser respeitadas, que também eram interferidas pelas assembleias judiciárias e pelos mediadores. Essas formas diferentes de regulação dos conflitos, elas coexistiam. Então, assim, quando você viu uma notícia falando de violência de tipo medieval, porque ela é considerada cruel e excessiva, lembre-se que a violência da Idade Média já não é mais pensada sob essa ótica. Como diz o Warren Brown, que é um estudioso desse tema, a violência foi utilizada no período medieval sob normas muito diferentes das nossas, modernas, por personagens que podem nos parecer bastante estranhos e em situações também inusuais aos nossos olhos. Mas o que os historiadores buscam fazer hoje é justamente reconhecer como as sociedades antigas, como essas sociedades do passado, encontraram maneiras, por mais diversas que fossem, para controlar as suas formas de violência. Até a próxima!